Achas mesmo que alguém se importa com uma órfã como tu? A voz de João era cortante, gelada, e ele atirou a aliança de casamento aos meus pés. O brilho do metal chocou contra o chão de madeira. Um som metálico que ainda hoje ecoa na minha memória. Fora da minha casa. Vais embora ou queres que te arraste para fora? Ele empurrou-me para o corredor, a força do seu toque ainda na minha pele. E a porta bateu na minha cara como uma sentença irrevogável. Um som final, seco, que selava 2 anos de uma ilusão tão doce que se tornara veneno. Fiquei ali, Ana, sozinha no corredor vazio, o cheiro a limpo e a desinfetante parecendo-me agora sufocante. Arrastei-me escada abaixo, cada degrau um fardo pesado, até a rua, onde o vento gelado de novembro cortava a minha pele, como lâminas invisíveis. Não era a temperatura, mas a crueza da realidade que me fazia tremer, um calafrio que me invadia a alma. O que era eu agora? Para onde iria? Não havia resposta, só o frio e o vazio. Naquela noite, enquanto me encolhia num banco de jardim, os olhos perdidos no nada, um carro preto parou ao meu lado. A porta abriu-se. Um homem alto, vestido num fato escuro impecável, saiu. Os seus olhos castanhos eram profundos, insondáveis, mas quando viu o meu rosto sob o brilho tênue do candeeiro de rua, algo neles mudou. Uma transformação subtil, mas poderosa. Ana. A sua voz era baixa e embargada, como se estivesse a conter uma tempestade. Levantei a cabeça, a confusão misturada com um choque elétrico que percorreu o meu corpo. Não podia acreditar. Aquele rosto. E sim, a cicatriz na sua mão, um traço familiar que me atirou 20 anos para trás. Pedro, és tu. João Reed, o homem que me deitou fora como se eu fosse um objeto sem valor, jamais imaginaria que acabara de tocar na única pessoa que o mais poderoso chefe da máfia de Lisboa jurara proteger com a sua alma. É uma história estranha, eu sei. Demorou tempo para eu perceber. Mas senta-te e ouve com atenção, porque às vezes a escuridão não vem para te devorar, vem para te proteger daqueles que se acham à luz. É engraçado como a vida nos prega partidas, não é? Aquele dia, aquela noite, pareceu o fim do meu mundo. E, no entanto, foi o começo de tudo. Se recuarmos, sei lá, para um mês antes, ou até 2 semanas, nada disto teria acontecido. Eu estaria lá, encolhida no meu papel, a tentar não irritar o João. Mas as coisas mudam, e as nossas memórias também se alteram com o tempo. Não sei se me lembro de tudo perfeitamente, os detalhes, as palavras exatas. Às vezes a minha mente é uma névoa, mas os sentimentos, esses, não me enganam. Lembro-me daquela manhã. Não, espera, não foi uma manhã qualquer. Foi a última manhã. Acho que foi uma segunda-feira, sim. Lembro-me porque tinha aquela reunião importante no escritório e ele estava ainda mais tenso do que o habitual. Não que o João não estivesse sempre tenso, mas naquele dia era diferente. Uma vibração estranha no ar. Acordei às 5 da manhã, como todos os dias. O meu corpo estava treinado. Uma máquina precisa que abria os olhos à hora exata, sem necessidade de despertador. Era quase uma parte da minha rotina de autodefesa. Fiquei imóvel por um momento, a ouvir a respiração do João ao meu lado. O som era regular, pesado. Tentava adivinhar o seu humor antes de ousar mover um músculo. Era um jogo perigoso que eu jogava todos os dias. João estava de costas para mim, e aquelas costas eram frias como uma parede, impenetráveis a qualquer tentativa de calor ou carinho. Eu estava habituada a medir cada movimento, a existir como uma sombra na minha própria casa, o mais discreta possível. Era a única forma de evitar a sua ira, ou pior, o seu silêncio. Saí da cama o mais suavemente possível, os meus pés encontrando o chão de madeira gelado, cada passo calculado para não fazer o menor som. Era como caminhar sobre vidro estilhaçado, sempre na ponta dos pés.
Na casa de banho, encarei-me no espelho e não reconheci a mulher que me devolvia o olhar. Os olhos que outrora brilhavam, cheios de uma curiosidade inocente, estavam vazios. O rosto que fora luminoso e alegre estava pálido e cansado. 2 anos de casamento tinham me transformado em alguém que eu não conhecia. Alguém que mal podia respirar sem permission. Desci para a cozinha, iniciando o ritual matinal que eu já tinha executado centenas de vezes. Os ovos tinham de ser cozinhados na perfeição. Nem muito secos, nem muito úmidos. A torrada tinha de ser uniformemente dourada dos dois lados. O café, à temperatura correta, sem açúcar, exatamente como o João gostava. Eu memorizara cada pequeno detalhe, não por amor, mas pelo medo. O menor erro podia acender o pavio da sua raiva, uma explosão que eu sabia que viria de várias formas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lembro-me da primeira vez que me enganei. Os ovos estavam um pouco secos demais. O João não gritou. Não me bateu, ele apenas ficou em silêncio. Silencioso durante uma semana inteira. Olhava para mim como se eu fosse invisível, não me dirigindo uma palavra, não me tocando. Aquele silêncio era mais aterrorizante do que qualquer agressão física. Fazia-me sentir que eu, Ana, simplesmente não existia. Depois disso, nunca mais me permiti errar. Era uma armadura que construí, peça por peça, para sobreviver. O apartamento era lindo, moderno, numa zona nobre de Lisboa, perto da Avenida da Liberdade, mas nada nele me pertencia verdadeiramente. Da cor das paredes aos móveis, passando pelos quadros pendurados em lugares perfeitos, o João tinha escolhido tudo. Eu não tinha direito à opinião, nem sequer um pequeno canto que pudesse chamar de meu. Era um ninho dourado, mais uma gaiola. Às 7 da manhã, João desceu as escadas, impecável num fato cinzento sob medida. Era bonito, polido, exatamente a imagem que ele queria que o mundo visse. Ninguém fazia ideia de que, por trás daquele exterior perfeito, existia um homem que controlava a sua mulher até a sua própria respiração. João sentou-se à mesa, os olhos a escanear o prato com um escrutínio quase cirúrgico. Eu ficava por perto, as mãos apertadas na orla do avental, o coração a bater forte enquanto esperava pelo veredito. Era sempre assim. "O que vais vestir para o trabalho hoje?" João perguntou sem levantar o olhar. "Uma blusa branca e calças pretas", respondi, a voz suave. Ele assentiu, ainda sem me olhar nos olhos. "Bom, não te esqueças de chegar a casa a horas. Vou ligar para confirmar." Não era preocupação, era um aviso. Eu sabia que se chegasse a casa 10 minutos atrasada, haveria consequências. Perguntas que cortavam como facas, acusações veladas, dias e dias de um silêncio sufocante. O telemóvel do João vibrou na mesa. Ele espreitou o ecrã e eu apanhei um nome a piscar antes que ele virasse rapidamente o telemóvel para baixo. Um nome de mulher com um ícone de coração ao lado. O meu peito apertou, mas não ousei perguntar. A última vez que perguntei sobre uma chamada estranha, João disse-me que eu era louca, irracionalmente ciumenta, que não merecia a confiança que ele me dava. Tive de pedir desculpa durante 3 dias seguidos, sentindo-me a culpada de um crime que não cometera. João levantou-se, beijou-me a testa de forma mecânica e saiu pela porta sem olhar para trás. Quando o som do seu carro desapareceu na distância, soltei um suspiro de alívio e imediatamente me senti culpada por isso. Amava ou não amava? Ele era o meu marido, não era? Então, por que razão me sentia como se tivesse acabado de escapar de uma prisão cada vez que ele saía? Fiquei sozinha na cozinha silenciosa, a olhar para o prato que João deixara a meio, e perguntei-me quando fora a última vez que me sentira feliz. Não sabia que aquela seria a última manhã em que estaria naquela cozinha como mulher de João Reed. De alguma forma, a confusão era o que mais doía. Aquele tipo de confusão que te impede de pensar, de decidir, que te deixa à mercê. Sabem, é estranho, mas às vezes, na vida,
a gente idealiza tanto o que é certo, o que é suposto ser amor, que acabamos por nos perder na própria miragem. Olhando para trás, pergunto-me como fui tão cega. Ou talvez não fosse cegueira, mas apenas uma fome tão profunda de ser amada, de ter um lugar, que eu me agarrei à primeira mão que se estendeu. Era como se a minha alma estivesse desidratada, e qualquer gota, por mais turva que fosse, parecesse água cristalina. O que vocês fariam se sentissem que tinham apenas uma única chance de ter uma família? Naqueles primeiros dias no orfanato São José, nos arredores de Sintra, depois de Pedro me ter resgatado daquele grupinho de miúdos mais velhos e me ter devolvido a minha boneca, comecei a chorar de novo. Não de medo, não de tristeza, mas de algo que eu nem sabia nomear. Era alívio? Reconhecimento? Era a primeira vez que alguém me defendia desde que os meus pais tinham desaparecido da minha vida de forma tão abrupta. Eles eram tudo para mim. Um dia estava tudo bem. No dia seguinte, eles tinham se ido e eu estava lá, sozinha. Na primeira noite no orfanato, chorei tanto pela minha mãe que as lágrimas secaram. Lembro-me das outras crianças no quarto, irritadas com os meus soluços. Uma atirou-me uma almofada. Outra mandou-me calar. Mas eu não conseguia parar. Era demasiado pequena, demasiado assustada, demasiado sozinha. Os dias seguintes não foram mais fáceis. Tornei-me um alvo para os miúdos mais velhos. Era a mais pequena, a mais fraca, a mais fácil de provocar. Tiravam-me a comida, rasgavam-me os livros e, acima de tudo, perseguiam a velha boneca de pano que eu apertava contra o peito para onde quer que fosse. Era a única recordação que tinha da minha mãe. A única coisa que restava e que ainda carregava o calor de casa. E então, o Marco, o tal miúdo mais velho, que me tinha arrancado a boneca da mão e a estava a rasgar, foi aí que ele apareceu. Pedro. Tinha 12 anos. Era o mais calado de todos. As pessoas murmuravam que a mãe dele tinha sido espancada até a morte pelo padrasto, mesmo à sua frente, quando ele tinha 7 anos. Depois disso, ele deixou de falar com quem quer que fosse. Era um miúdo que ninguém compreendia, mas naquele dia ele simplesmente avançou e socou o Marco. A luta explodiu. 1 contra 3. Pedro lutou como um animal selvagem, sem medo da dor, sem medo de perder. Os amigos do Marco fugiram, deixando-o sozinho. Na confusão, Marco apanhou um caco de vidro do chão e cortou a mão de Pedro. O sangue escorreu, mas Pedro não parou. Desferiu mais um soco que fez o Marco cambalear para trás e este fugiu. Pedro pegou na boneca, limpou a sujidade e entregou-uma. O braço da boneca estava um pouco rasgado, mas ainda estava lá. Olhei para o rapaz à minha frente, a mão ainda a sangrar, o rosto marcado com hematomas, mas os seus olhos tinham uma ternura quase irreal. Toma, disse Pedro, a voz rouca. Agarrei a boneca e voltei a chorar ainda mais. Mas desta vez não era medo. Era porque pela primeira vez desde que tinha perdido os meus pais, alguém me tinha protegido. Dói? Perguntei entre soluços, a olhar para a ferida na mão de Pedro. Ele baixou o olhar para o corte profundo, ainda a sangrar, e abanou a cabeça. Não dói. Enquanto estiveres bem, é tudo o que importa. Peguei na mão de Pedro e puxei-o em direção à enfermaria. Peguei em algodão e ligaduras e tentei tratar da ferida sozinha. Embora as minhas pequenas mãos trabalhassem de forma desajeitada, Pedro ficou quieto e deixou-me sem dizer nada, apenas a observar-me com uma expressão que uma criança de 5 anos não conseguiria compreender. Daquele dia em diante, Pedro começou a vigiar a minha porta enquanto eu dormia. Deixei de ter pesadelos. Ele tornou-se o irmão que nunca tive, o meu único protetor num mundo que podia ser tão cruel. Nos 7 anos seguintes, crescemos juntos no orfanato São José. Pedro ensinou-me a ler, ajudou-me nos trabalhos de casa e leu-me contos de fadas todas as noites.
Ele era a única luz na minha vida sombria. Mas tudo o que é bonito tem um fim, não é? Quando Pedro tinha 19 anos, teve de deixar o orfanato. Na nossa última noite, sentamo-nos nos degraus das traseiras, o lugar onde muitas vezes observávamos as estrelas. Eu tinha 12 anos, a chorar copiosamente. Não vás, supliquei. Tu és a única pessoa que tenho. Pedro não me olhou, os olhos fixos na distância, mas consegui ver a sua mandíbula apertada. Tenho de ir, disse ele, a voz embargada. Mas prometo, onde quer que eu esteja, estarei sempre a zelar por ti. Prometes que vais voltar? Perguntei, apertando a mão dele. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, prometo que estarás sempre segura. Na manhã seguinte, quando acordei, Pedro tinha se ido embora. Partiu sem uma despedida, deixando apenas um pequeno pedaço de papel com uma linha tremida rabiscada. Desculpa. Vive bem. A cicatriz na mão de Pedro. Eu não sabia que ficaria com ele para o resto da vida, como um lembrete da menina que ele jurou proteger. E eu não sabia que a promessa que ele fez naquela noite não era vazia. Pedro cumpriu-a de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Ele esteve lá, sabes? Mesmo quando eu não sabia. E quando penso nisso agora, é tão comovente. Mas ao mesmo tempo, também sinto um pouco de raiva. Porque eu sofri tanto. Porque eu senti-me tão sozinha. Mas quem sou eu para questionar as suas razões? Ele tinha as suas próprias batalhas, as suas próprias feridas. E talvez, naquele momento, era a única maneira que ele conhecia de me amar. É tudo tão complicado. Não existe certo ou errado no amor ou na vida, não é? Existem apenas escolhas e as suas consequências. E a forma como o Pedro me amou foi a sua maneira perfeita. Mas não era o que eu precisava naquela altura. Ou melhor, não era o que eu sabia que precisava. Às vezes, quando não consigo dormir à noite, ainda penso no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele queria dizer os vendedores no mercado, aqueles que prometiam mundos e fundos. Mas agora entendo de outra forma. O João com o seu mundo dourado, as promessas, tudo parecia perfeito demais. Demasiado belo para ser real. E o perfeito não existe. Isso foi uma lição dura que aprendi. Depois de Pedro ter partido, continuei a viver no orfanato São José até fazer 18 anos. Saí do orfanato com algumas centenas de euros nas minhas poupanças, uma pequena mala de viagem e um coração que ainda esperava o regresso do rapaz que um dia fora o meu irmão. Mas Pedro nunca apareceu. Nem uma chamada telefônica, nem uma carta, nem um único sinal de que ele se lembrava de mim. A pouco e pouco, Ana aceitou que fora abandonada novamente, da mesma forma que o destino lhe roubara os pais. Aluguei um quartinho num bairro operário e encontrei trabalho como empregada de mesa numa pastelaria perto do centro de Lisboa, na Baixa. A minha vida solitária avançava em silêncio. Eu não tinha família, nem muitos amigos, apenas o meu trabalho e as 4 paredes daquele quarto apertado. Tinha 25 anos, era bonita de uma forma suave e gentil, mas a solidão nos meus olhos era algo que nada podia esconder. E então John Reed apareceu. Não foi num café. Acho que me lembro de Lúcia, uma antiga colega. Mas não foi assim que o João entrou na minha vida. O nosso primeiro encontro? Bem, sobre isso prefiro contar noutra altura. É mais complexo do que parece. O importante é o que aconteceu depois, e como tudo isso me moldou. Ele apareceu numa tarde chuvosa há 2 anos. Eu ia no autocarro para casa, depois do meu turno, quando um carteirista me roubou a carteira. Gritei e tentei persegui-lo, mas o meu pé ficou preso no degrau do autocarro e caí com força no passeio molhado. Os meus joelhos ficaram esfolados. O meu telemóvel voou da minha mão e o ladrão desapareceu na multidão. Fiquei ali, à chuva, sem saber o que fazer. Não tinha dinheiro nem telemóvel
E mesmo que tivesse tido um telemóvel, não havia ninguém a quem ligar. E então, naquele exato momento, um guarda-chuva abriu-se sobre a minha cabeça. Olhei para cima e vi um jovem bonito, de fato bem cortado, a observar-me com preocupação. "Está tudo bem?" perguntou ele, a voz quente e suave como mel. Comecei a gaguejar, a explicar sobre o carteirista. Ele ajudou-me a levantar, levou-me para um café próximo, comprou-me uma chávena de chá quente e ficou comigo até a minha respiração se acalmar. "Sou João Reed", apresentou-se com um sorriso encantador. "E tu, como te chamas?" "Ana", respondi. "Ana Foster." João assentiu, como se o meu nome fosse algo precioso. "Ana, nome bonito. Uma rapariga bonita como tu não devia andar sozinha à chuva assim." Nos dias seguintes, João continuou a aparecer na minha vida. Ligava para saber como eu estava, enviava flores para o meu local de trabalho, convidava-me para jantar em restaurantes elegantes, onde eu nunca teria ousado entrar sozinha. João dizia as coisas que eu ansiava ouvir a vida inteira. "És órfã, pobrezinha. A partir de agora, eu serei a tua família. És tão bonita e gentil, por que é que ninguém esteve ao teu lado? Eu vou proteger-te. Nunca mais terás de estar sozinha." Para uma rapariga órfã como eu, aquelas palavras eram doces como mel derramado diretamente nos meus ouvidos. Pela primeira vez na vida, senti-me vista, valorizada, amada. João era tudo o que eu alguma vez sonhara. Bonito, bem-sucedido e parecia amar-me sem condições. Pediu-me em casamento ao fim de 8 meses de namoro. Eu disse sim imediatamente, sem um segundo de hesitação. Não tinha família a quem pedir conselhos, nem amigos próximos para conversar. Tinha apenas um coração faminto de amor e um homem que prometia dar-me tudo. O casamento foi simples, na conservatória, sem grandes festejos. Mas eu sentia minha rapariga mais feliz do mundo quando vestia um vestido branco e disse os meus votos. Acreditava que o destino finalmente me sorrira, que os anos de solidão tinham terminado, que finalmente encontrara um porto seguro. Mas o destino é traiçoeiro, não é? Ana não sabia que o encontro naquele autocarro chuvoso nunca fora uma coincidência. João andava a observar-me há semanas antes daquele dia. Já sabia que eu era órfã e sozinha, sem ninguém ao meu lado. Uma rapariga como Ana era a presa perfeita para um homem como ele. Uma rapariga que desejava tanto amor que estava disposta a acreditar em qualquer palavra doce. Uma rapariga sem para onde fugir quando tudo desmoronasse. E a doçura de João, Ana viria a descobrir, era apenas mel espalhado sobre a gaiola que ele estava a fechar lentamente e com cuidado à minha volta. Os primeiros 6 meses de casamento foram como o céu. João tratava-me como uma princesa, levava-me a viajar, comprava-me presentes caros, dizia-me palavras doces de amor todos os dias. "És tudo para mim", sussurrava muitas vezes ao meu ouvido. "Não consigo viver sem ti." Eu afogava-me naquela felicidade, acreditando que era a mulher mais sortuda do mundo. Mas a gaiola começou a fechar no 7º mês, tão lentamente que eu nem dei por isso. Começou com pequenas coisas. "Já não precisas de trabalhar", disse João uma noite. "Ganho dinheiro suficiente para nós os dois. Fica em casa e descansa. Deixa-me tratar de ti." Eu pensei que era amor. Deixei o meu emprego na pastelaria e tornei-me dona de casa a tempo inteiro. A partir daquele momento, deixei de ter rendimentos próprios. Todas as despesas dependiam do João. Ele dava-me uma pequena quantia de dinheiro por semana para comprar coisas para a casa. E eu tinha de guardar os recibos para ele os verificar. "Se precisares de alguma coisa, diz-me", João dizia com um sorriso gentil. "Eu compro para ti." Mas ter de pedir permissão para cada euro fazia-me sentir como uma criança, não como uma esposa. Depois vieram os meus amigos. Eu não tinha muitos, apenas algumas ex-colegas da pastelaria que ainda me contactavam de vez em quando.
Uma vez, planeei ir tomar chá com Lúcia, uma rapariga com quem eu trabalhava. João não proibiu, apenas perguntou: tens a certeza que queres encontrá-la? Ouvi dizer que ela fala pelas costas das pessoas. Pessoas assim só se aproveitam de ti. Tens-me a mim. Sou tudo o que precisas. Cancelei os planos. Da próxima vez que Lúcia ligou, não atendi. A pouco e pouco, as poucas ligações que eu tinha desapareceram completamente. Só me restava o João. A roupa foi a próxima. Por que é que estás a usar um vestido tão curto? Perguntou João um dia quando eu me preparava para sair. Queres que outros homens te olhem? Fiquei atordoada porque o vestido só chegava aos joelhos, perfeitamente normal, mas eu não queria discutir. Vesti umas calças. Da próxima vez, João criticou a cor da minha blusa por ser demasiado berrante. Da vez seguinte, disse que o meu penteado parecia impróprio. Lentamente comecei a usar apenas tons pálidos e aborrecidos. O meu cabelo sempre bem preso, sem maquilhagem. Tornei-me a sombra desvanecida que João queria que eu fosse. O meu horário era controlado ao minuto. João ligava pelo menos 3 vezes por dia para verificar onde eu estava e o que estava a fazer. Se chegasse a casa 10 minutos atrasada, ele interrogava-me sem fim. Onde foste? Quem viste? Por que é que não me disseste primeiro? Se eu explicasse, João dizia que estava a dar desculpas. Se eu ficasse calada, ele dizia que estava a te esconder algo. Nenhuma resposta estava certa, mas o mais assustador era a manipulação psicológica. João nunca dizia abertamente que eu estava errada. Ele sempre me fazia sentir que algo estava errado comigo. És demasiado sensível. Pensas demasiado em tudo. És ciumenta sem razão. Não és grata pelo que eu faço por ti. Cada vez que eu tentava falar sobre algo que me deixava desconfortável, João dava a volta à situação e fazia-me sentir culpada. Comecei a duvidar de mim mesma. Estaria eu realmente a enlouquecer? Estaria a pedir demais? Não merecia o seu amor? No final do primeiro ano, Ana tinha se perdido completamente. Já não sabia do que gostava, o que queria, o que pensava. Só sabia como fazer o que João queria, evitar o que João não gostava e rezar para que cada dia passasse sem incidentes. A rapariga que um dia sonhou com uma família feliz, vivia agora com medo constante. No entanto, ainda não se atrevia a admiti-lo, nem a si mesma, porque admitir isso significaria que tudo em que ela acreditava era uma mentira. E eu, Ana, não estava pronta para enfrentar essa verdade. Aquela noite começou como tantas outras. Fiz o jantar, arrumei o apartamento e esperei que João chegasse a casa. Mas algo pairava no ar. Uma tensão que não se via. Um aperto que eu não conseguia nomear. João chegou à casa mais tarde do que o habitual. O leve cheiro a álcool a pairar sobre ele. Não disse uma palavra. Apenas se deixou cair no sofá e ligou a televisão sem sequer olhar para mim. Coloquei o jantar na mesa e chamei-o suavemente. João comeu em silêncio, os olhos fixos no telemóvel, de vez em quando esboçando um pequeno sorriso enquanto trocava mensagens com alguém. Do outro lado da mesa tentei comer, embora a comida se tivesse tornado insípida na minha boca. Eu estava habituada àquela frieza, aprender a suportá-la sem queixa. Depois do jantar, João foi tomar duche e deixou o telemóvel na mesa de centro. Estava a arrumar quando o ecrã se acendeu com uma nova notificação de mensagem. Não ia olhar. Sabia que só traria problemas. Mas os meus olhos escorregaram acidentalmente e o meu coração pareceu parar. Teresa com um ícone de coração. A mensagem piscou no ecrã. Tenho saudades tuas. A noite foi maravilhosa. Mal posso esperar para te ver novamente em breve. Fiquei imóvel, com um prato sujo nas mãos, quase o deixando cair. Tentei convencer-me de que tinha percebido mal, que era apenas uma colega de trabalho, que tinha de haver uma explicação razoável para tudo aquilo. Mas o meu coração já sabia a verdade, mesmo enquanto a minha mente lutava para a negar. Quando João saiu da casa de banho,
Eu estava sentada no sofá, o rosto pálido como se a minha alma tivesse sido sugada. João percebeu imediatamente que algo estava errado. O seu olhar deslizou de mim para o telemóvel na mesa, e a sua expressão escureceu. Leste as minhas mensagens. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A voz de João era fria como gelo. Engoli em seco, forçando-me a manter a voz firme. Não queria, simplesmente apareceu. João, quem é a Teresa? Ele não respondeu de imediato. Pegou no telemóvel, verificou a mensagem e virou-se para mim com um olhar que eu nunca vira antes. Era puro desprezo, sem o menor esforço para o esconder. Andaste a vigiar-me, disse João lentamente. Não confias em mim. Depois de tudo o que faço por ti, é assim que me tratas? Levantei-me tentando explicar. Não te estou a vigiar. Simplesmente vi-o por acaso. Podes explicar-me? O que significa essa mensagem? João riu, um som sem qualquer calor. Queres uma explicação? Certo. A Teresa é minha colega de trabalho. É mais nova do que tu, mais bonita do que tu e não chateia como tu. Satisfeita? As palavras atingiram-me como facas. Recuei um passo, os olhos arregalados de dor. O que estás a dizer? Estás a trair-me? João aproximou-se, o olhar frio e impiedoso. Trair? Não uses palavras tão dramáticas. Achas mesmo que te amo? Achas que me casei contigo por amor? A minha boca mexeu-se, mas mal consegui formar as palavras. Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas tu disseste que me amavas. Disseste que eu era tudo para ti. A boca de João torceu-se num esgar. Eu disse muitas coisas. Eras conveniente, Ana. Sabes cozinhar. Sabes limpar. Não pedes muito, mas és aborrecida. Não há nada de especial em ti. És apenas uma órfã que ninguém olha duas vezes. E devias estar grata por te ter dado um teto. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas lutei para me manter de pé. Não podes falar assim comigo. Sou tua mulher. João caminhou até ao armário sem uma sombra de sentimento. Arrastou a minha velha mala de viagem e atirou-a para o chão. Mulher, não mereces ser mulher de ninguém. Achas mesmo que alguém se importa com uma órfã como tu? Sem família. Ninguém te vai procurar se desapareceres, fora da minha casa. Fiquei ali atordoada. Vais me expulsar a esta hora? Para onde é que se supõe que eu vá? João abriu a porta do apartamento e o vento de novembro invadiu-o. Não é problema meu. Vais-te embora ou queres que te arraste para fora? E depois ele fez a única coisa que eu nunca acreditaria que aconteceria. João deslizou a aliança de casamento do meu dedo, atirou-a para o chão, depois empurrou-me para o corredor e atirou a mala atrás de mim. A porta bateu na minha cara como uma sentença final sobre 2 anos de casamento construído sobre uma ilusão. Não me lembrava de como tinha chegado ao carro. O meu corpo movia-se como uma máquina sem energia, as pernas a tremer, a mente oca e vazia. Pedro não disse nada, apenas me ajudou gentilmente a sentar no banco de trás, depois sentou-se ao meu lado. A porta fechou-se, isolando-me do frio cortante da noite de novembro. E, no entanto, eu ainda tremia. Não tremia por causa do tempo. Tremia porque o que acabara de acontecer continuava a ecoar na minha cabeça como um sino que não parava de tocar. Pedro tirou o casaco preto que usava e cobriu-me sem fazer uma única pergunta. O calor agarrava-se ao tecido, transportando um leve traço de sândalo, um cheiro que me era estranho e, no entanto, estranhamente reconfortante, estranhamente seguro. Virou-se para o homem no lugar do condutor e falou com uma voz baixa e áspera. Leva-nos para casa. Liga ao Dr. Mendes e pede-lhe para vir imediatamente. O condutor assentiu e o carro deslizou pela noite. Encolhi-me no canto do banco de couro. Os meus olhos voltaram-se para a janela, mas eu não estava realmente a ver nada. Os candeeiros de rua passavam em traços desfocados e Lisboa à noite passava como um sonho irreal.
Queria perguntar a Pedro tantas coisas. Onde esteve durante 15 anos? Por que é que não me contactou? Por que é que estava ali agora, naquele exato momento? Mas os meus lábios estavam secos, a garganta apertada, e a exaustão estava a puxar-me para baixo. Pedro sentou-se em silêncio ao meu lado, mas os seus olhos castanhos escuros nunca me largaram por um segundo. Na luz tênue dentro do carro, ele podia ver cada sombra debaixo dos meus olhos. Podia ver os meus ombros estreitos a tremer. Podia ver a forma como eu me dobrava sobre mim mesma, como se quisesse desaparecer do mundo por completo. Aquela não era a pequena Ana de anos atrás, com olhos brilhantes e um sorriso claro e luminoso. Era uma mulher que tinha sido drenada até aos ossos, quebrada pouco a pouco, até já não se reconhecer. A mão de Pedro apertou-se num punho na coxa, os nós dos dedos a embranquecerem com a força. A raiva subiu-lhe ao peito como um fogo prestes a explodir em chamas. Ele queria virar o carro, ir encontrar João Reed, fazê-lo entender o preço de ousar tocar na pessoa que Pedro jurara proteger para sempre. Mas não o fez. Naquele momento, Ana precisava de paz, não de mais violência. Já tinha suportado demais. Encostei a cabeça ao banco, os olhos a fecharem-se lentamente. Estava demasiado cansada para pensar, demasiado cansada para ter medo, demasiado cansada para me perguntar como é que o rapaz órfão de outrora estava agora sentado num carro de luxo com um motorista particular. O sono apoderou-se de mim como uma onda imparável, e pela primeira vez em 2 anos, eu, Ana, adormeci sem o medo constante de que faria algo errado ao acordar. Pedro observava-me a dormir, a minha respiração regular, o meu rosto finalmente relaxado depois de tanta tensão. Levantou a mão como se fosse tocar no meu cabelo, mas parou a meio. Não tinha o direito. Ainda não. O carro parou em frente a um alto portão de ferro. O portão abriu-se, revelando uma grandiosa mansão escondida atrás de árvores antigas. Aquela era a herdade dos Blackwell. Um lugar de que toda a Lisboa já ouvira falar, e poucos ousariam sequer pisar. Eu ainda estava a dormir profundamente. Pedro abriu a porta do carro, depois passou um braço por debaixo de mim e levantou-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mexi-me ligeiramente, a cabeça a repousar contra o peito dele, mas não acordei. Ele levou-me através das grandes portas da mansão, onde os criados já esperavam, os olhos baixos em silêncio respeitoso. Ninguém fazia perguntas. Ninguém ousava. Apenas sabiam que o seu patrão trouxera uma mulher para casa. E pela forma como ele a segurava, entenderam que ela não era uma convidada comum. Pedro subiu as escadas, levou-me para um quarto que tinha sido preparado, deitou-me na cama e puxou o cobertor até o pescoço. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, a observar-me no escuro. E pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se um suave suspiro de alívio. Ela estava ali, estava segura, e desta vez ele não deixaria que ninguém a magoasse novamente. Lá fora, pela janela, a aurora começava a despontar, anunciando um novo dia. Eu não sabia que quando acordasse a minha vida estaria completamente mudada. Abri os olhos e não reconheci onde estava. A luz do sol entrava pelas cortinas finas e brancas, enchendo o quarto com um brilho suave e acolhedor. Estava deitada numa cama ampla, vestida com lençóis de seda, um tecido que nunca na minha vida tinha tocado. O teto era alto, com detalhes esculpidos intrincados. Quadros a óleo pendurados nas paredes e um candelabro de cristal cintilava por cima. Tudo era tão sumptuoso que pensei que devia estar a sonhar. Então a noite passada voltou, como uma onda que rebentou. João a atirar a aliança, a porta a bater-me na cara, o banco de pedra gelado no parque, e Pedro, o rapaz órfão de há tanto tempo, a sair de um carro preto no escuro. Sentei-me bruscamente, o coração a disparar. Olhei em volta do quarto desconhecido, tentando perceber onde estava e o que estava de acontecer.
Naquele momento, a porta abriu-se suavemente. Uma mulher mais velha entrou, o cabelo prateado bem preso num coque, o rosto gentil, marcado pelas rugas suaves do tempo. Vestia algo simples, mas elegante, e trazia uma bandeja com uma chávena de chá quente e fumegante. Olhei para ela, e algo naqueles olhos quentes pareceu tão familiar que me parou completamente. Não podia ser. Ana, minha querida rapariga, disse a mulher, a voz tremendo de emoção. Minha menina, finalmente estás aqui. Não conseguia acreditar no que estava a ver. Dona Sofia fora a cozinheira do orfanato São José durante todos os anos em que vivi lá. Ela era quem me dava um biscoito extra nas noites em que eu chorava pela minha mãe, quem me abraçava quando as outras crianças me atormentavam. O raro calor nos anos frios da minha infância. Dona Sofia, sussurrei, e as lágrimas escorreram antes que eu as pudesse conter. Por que é que a senhora está aqui? A mulher colocou a bandeja na mesa e veio para junto da cama, abraçando-me como se eu ainda fosse aquela menina de 5 anos que chorava pela mãe no escuro. Reformei-me do São José há 8 anos, disse ela, a voz embargada. Pedro veio encontrar-me e pediu-me para vir para cá como governanta. Disse que precisava de alguém em quem pudesse confiar. Mas eu sei que ele queria manter um pedaço do passado por perto. Um pedaço que estava ligado a ti. Chorei nos braços da dona Sofia, a chorar de alívio, de confusão, de emoções tão emaranhadas que não conseguia nomeá-las. Durante 2 anos, tinha me esquecido do que era ser abraçada sem controlo, sem exigências. Quando finalmente me acalmei, Dona Sofia ajudou-me a beber o chá e a comer uma torrada. Percebi que estava faminta. Tão faminta que as minhas mãos tremiam à volta da chávena. Não tinha comido nada na noite anterior, e até no dia anterior só conseguira dar algumas dentadas porque João não gostava de me ver comer demais. Dona Sofia observou-me com uma piedade silenciosa e dolorosa, mas não disse uma palavra. Depois de terminar, perguntei timidamente: posso usar a casa de banho? Dona Sofia congelou por um segundo e a dor brilhou no seu rosto. Não precisas de pedir permissão, minha menina. Se quiseres fazer alguma coisa, fazes e pronto. Levantei-me e entrei na casa de banho. E quando vi a sala espaçosa e a banheira de mármore, não sabia o que fazer. Fiquei ali um bom momento a olhar em volta. Depois abri a torneira da água tão suavemente como se tivesse medo de partir alguma coisa. Quando saí, vi que a dona Sofia abrira mais as cortinas, deixando entrar ainda mais luz solar. Podes andar pela casa se quiseres, disse dona Sofia. Ninguém te está a impedir. Saí do quarto e percorri um longo corredor forrado com estátuas e quadros caros. Caminhava devagar, um passo cauteloso de cada vez, como se esperasse que alguém me puxasse para trás e me exigisse saber para onde ia. Mas ninguém o fez. Desci as escadas, atravessei a vasta sala de estar e dirigi-me ao jardim das traseiras. Ainda assim, ninguém me impediu. Essa liberdade deixou-me sem fôlego, cheia de confusão. 2 anos com João tinham me transformado num pássaro que não se atrevia a voar mesmo quando a porta da gaiola estava aberta. Não sabia de que comida gostava. Não sabia o que queria vestir. Não sabia o que deveria fazer quando ninguém dava ordens. Algures pelo caminho eu tinha me perdido sem sequer o perceber. Sentei-me num banco de pedra no jardim, a observar as flores a desabrochar ao sol da manhã, e perguntei-me no que se tornara o rapaz Pedro para ser capaz de possuir um lugar como este. À minha volta, homens de fato preto moviam-se de um lado para o outro com rostos sérios, baixando a cabeça para mim ao passar, como se eu fosse alguém importante. Olhei para eles e de repente compreendi algo. Este não era um mundo comum, e Pedro Blackwell já não era o rapaz órfão que fora outrora. Não sei quanto tempo estive sentada no jardim. Podiam ter sido alguns minutos. Podia ter sido 1 hora inteira.
Apenas fiquei ali a observar as rosas a balançar ao vento, a tentar colocar os pedaços partidos na minha mente em alguma ordem. Então ouvi passos atrás de mim, lentos e firmes. Virei-me e vi Pedro a caminhar na minha direção. Usava uma camisa preta com as mangas arregaçadas até os cotovelos, expondo antebraços fortes e a longa cicatriz na parte de trás da sua mão direita. Aquela cicatriz, reconhecia instantaneamente. Era de há 22 anos, quando ele me protegeram do Marco e dos miúdos que me atormentavam. Pedro não se parecia em nada com o rapaz magro e fraco que fora. Era alto agora, ombros largos, com um rosto angular e acentuado e olhos castanhos escuros que pareciam insondáveis. Algo frio e perigoso agarrava-se a ele, algo que fazia os homens de fato preto baixarem a cabeça sempre que ele passava. Mas quando o seu olhar encontrou o meu, essa frieza dissolveu-se, substituída por uma gentileza que eu pensava ter esquecido. "Dormiste bem?" perguntou Pedro, a voz baixa e quente. Não se sentou ao meu lado. Parou a uma curta distância, como se estivesse deliberadamente a manter espaço para que eu não me sentisse ameaçada. Assenti. Depois abanei a cabeça, depois voltei a assentir. Não sabia como responder. A noite anterior tinha sido a primeira noite em 2 anos em que tinha dormido sem acordar em sobressalto com medo, mas a minha mente ainda estava demasiado confusa para considerar um bom sono. Pedro estudou-me por um momento, depois sentou-se no banco de pedra em frente a mim, ainda mantendo aquela distância cautelosa. "Sei que tens muitas perguntas", disse ele. "Mereces a verdade." Olhei para ele, os olhos ainda inchados e vermelhos de tanto chorar. "Onde estiveste durante 15 anos?" Perguntei, a voz a tremer. "Por que é que não me contactaste? Por que é que desapareceste como se eu não existisse?" Pedro ficou em silêncio por um momento, os olhos baixando para a cicatriz na sua mão, como se estivesse a procurar ali uma resposta. Depois levantou o olhar e fixou-o diretamente nos meus olhos. "Quando deixei o orfanato aos 19 anos, não tinha nada. Sem dinheiro, sem família, sem futuro. Vivi nas ruas, fiz o trabalho que conseguia para comer. Depois, uma noite, salvei acidentalmente um homem de ser atacado. Prendi a respiração, já sentindo o que estava prestes a ouvir. Aquele homem era o chefe de uma das organizações mais poderosas de Lisboa", continuou Pedro. "Ele trouxe-me para a organização. Treinou-me, ensinou-me tudo. Subi degrau a degrau, fazendo coisas sobre as quais não queres saber. E quando ele morreu há 5 anos, ocupei o seu lugar. Senti o ar à minha volta adensar-se. Então tu és..." Não consegui terminar a frase. Pedro assentiu, os olhos inabaláveis. "Eu controlo o submundo de Lisboa. As pessoas chamam-me Blackwell. Fiz coisas implacáveis, coisas que a luz nunca toca. Não sou um bom homem, Ana. Nunca fui um bom homem." Fiquei ali sentada, a tentar digerir o que acabara de ouvir. O rapaz que me lia contos de fadas todas as noites, que me tratava os cortes e os hematomas, era agora um chefe da máfia. Devia ter tido medo. Devia ter fugido. Mas estranhamente não senti medo. Talvez porque já me habituara demais a viver ao lado do perigo. A única diferença era que João escondia o seu perigo por trás de palavras doces, enquanto Pedro dizia a verdade sem tentar suavizá-la. "Por que é que me estás a contar isto?" perguntei. Pedro olhou para mim, os olhos com algo que eu não conseguia ler. "Porque quero que decidas por ti mesma. Se quiseres ir embora, mandarei alguém levar-te para onde quiseres. Dinheiro, um lugar para viver, um emprego, eu cuido de tudo. Não terás de te preocupar com nada." Fiquei imóvel. "E se quiseres ficar", Pedro continuou, "podes ficar o tempo que precisares, sem condições, sem amarras, não me deves nada." Olhei para ele sem acreditar no que estava a ouvir. Durante 2 anos vivera com um homem que me controlava até a minha própria respiração.
E agora o chefe da máfia mais poderoso da cidade oferecia-me uma escolha e não pedia nada em troca. Por quê? Sussurrei. Porque és tão bom para mim? Pedro não respondeu de imediato. Ficou a olhar para o vasto jardim de costas para mim. Porque merece ser tratada com gentileza, disse ele, a voz tão leve como uma brisa passageira. Porque alguém devia ter te dito isso há muito tempo. Senti as lágrimas a voltarem a subir. Não estava a chorar de tristeza, mas porque pela primeira vez em 2 anos, alguém me dizia que eu merecia algo. Não que merecia se desagradasse, não que merecia se obedecesse sem questionar, mas que merecia simplesmente por ser eu mesma. Não sei para onde ir, disse a voz embargada. Não tenho ninguém. Pedro virou-se para mim, e naquele momento, vislumbrei nos seus olhos o rapaz de 12 anos que ele fora um dia. Então fica, disse ele. Fica até saberes o que queres. Não te vou perguntar. Não te vou pressionar. Esta é a tua casa, se quiseres que seja. Assenti, as lágrimas a escorrerem pelas minhas bochechas. E foi a primeira vez em 2 anos que alguém me deu o direito de decidir a minha própria vida. Sem uma única condição. Uns dias se passaram na herdade Blackwell. Lentamente fui me habituando ao novo ritmo de vida, embora ainda estivesse sobrecarregada pela liberdade que me tinha sido dada. Dona Sofia cuidava de mim como uma mãe que zela por uma filha que pensava ter perdido para sempre. E Pedro aparecia em todos os jantares, sentando-se para comer comigo, mas perguntando muito pouco, apenas observando em silêncio, como se tivesse medo de me assustar. Mas dentro de mim, uma pergunta continuava a crescer a cada dia que passava. Uma pergunta que eu sabia que tinha de fazer, mesmo que a resposta pudesse doer. Uma noite, depois da refeição, fui ao escritório de Pedro. Bati e ouvi a sua voz a dizer-me para entrar. A sala era grande, forrada com estantes de livros que subiam até o teto, uma enorme secretária de carvalho no centro, e Pedro sentado ali a ler uma pilha de papéis. Quando me viu, pousou a caneta de imediato e o seu olhar suavizou-se. "O que precisas?" perguntou. Entrei, fechei a porta lá atrás de mim e fiquei de pé à sua frente. Pensei neste momento vezes sem conta, nas perguntas que precisava de fazer, na verdade que precisava de saber, por muito que doesse. Tu disseste que estavas perto. Comecei, a voz a tremer ligeiramente. Disseste que estaria sempre a zelar por mim. Quero saber o que isso significa. Pedro olhou para mim por muito tempo. Depois levantou-se e caminhou até a janela, a olhar para a noite. As suas costas estavam viradas para mim, mas eu podia ver a forma como os seus ombros se contraíam, como se estivesse a carregar um peso invisível. "Tens a certeza que queres saber?" perguntou ele sem se virar. "Algumas verdades, uma vez que as sabes, não as podes esquecer." "Tenho a certeza", respondi, a voz mais firme do que esperava. "Mereço saber." Pedro ficou em silêncio por um momento, e depois começou. "Quando deixei o São José aos 19 anos, não tinha nada, exceto a minha promessa a ti de que estaria sempre a zelar por ti. Nos primeiros anos, vivi como um cão vadio, dormindo debaixo de pontes, comendo restos, fazendo tudo o que podia para sobreviver. Depois conheci o Sr. Blackwell. Fui integrado na organização e tudo mudou. Quando tinha 23 anos, quando finalmente tinha dinheiro e poder suficientes, a primeira coisa que fiz foi procurar-te." Prendi a respiração. Pedro virou-se para mim, os olhos escuros guardando algo profundo que eu não conseguia ler. "Mandei pessoas vigiar-te à distância. Eu sabia que tinhas deixado o orfanato aos 18 com algumas centenas no bolso. Eu sabia que tinhas alugado um quartinho num bairro operário. Eu sabia que trabalhavas como empregada de mesa numa pastelaria perto do centro. Eu sabia os meses em que não tinhas dinheiro suficiente para pagar a renda. Lembrei-me subitamente das vezes em que tinha estado desesperada,
das noites em que não sabia o que fazer. E depois, estranhamente, havia sempre um envelope sem remetente deslizado por debaixo da porta com exatamente a quantia de que precisava. Tinha pensado que era um milagre, um erro, sorte do céu. Aquele dinheiro, sussurrei, era teu. Pedro assentiu. Não podia deixar-te sofrer, mas também não podia aparecer à tua frente. Por quê? Perguntei, a voz embargada. Porque não vieste ter comigo. Esperei por ti. Esperei durante todos aqueles anos no orfanato. E esperei depois de entrar no mundo. Pensei que te tinhas esquecido de mim. Pedro fechou os olhos como se as minhas palavras fossem lâminas a cortar-lhe o coração. Porque sou escuridão, disse ele a voz baixa e áspera. E tu és luz. Eu não queria arrastar-te para o meu mundo. Queria que tivesses uma vida normal, uma vida feliz com um homem normal. Senti como se alguém me apertasse o coração. Então, e o João? Perguntei a tremer. Sabias dele? Pedro abriu os olhos, e a dor neles era algo que eu nunca vira em ninguém. Eu sabia, disse ele, cada palavra arrastada, como se doesse pronunciá-la. Soube desde o primeiro dia em que ele se aproximou de ti. Eu sabia que o carteirista no autocarro fora algo que ele arranjou. Eu sabia que ele te observara durante semanas antes disso. Sabia que eras órfã. Sabia que estavas sozinha. Sabia que eras a presa perfeita. Recuei um passo, as minhas pernas ameaçando ceder. Tu sabias e não me disseste? Pedro virou o rosto, a mão apertada num punho. Porque o amavas, acreditavas nele, escolheste-o. Eu não tinha o direito de decidir por ti. Não eras uma marioneta que eu podia mover como quisesse. Queria gritar, queria culpá-lo. Queria dizer que se ele me tivesse avisado antes, eu não teria suportado 2 anos de inferno. Mas eu sabia que não era justo. Há 2 anos, se Pedro tivesse aparecido e me tivesse dito que João era um mentiroso, eu teria acreditado nele. Eu estava apaixonada, estava feliz. Acreditava ter finalmente encontrado um lugar seguro para aterrar. Teria pensado que Pedro estava com ciúmes, ou instável, ou a tentar destruir a minha felicidade. Cada vez que as minhas pessoas me relatavam que estavas a chorar, Pedro continuou, e a sua voz parecia estar a quebrar-se. Eu queria ir buscar-te e matá-lo. Eu queria tirar-te de lá, custe o que custasse. Mas tu ficaste, continuaste a escolhê-lo. E eu dizia a mim mesmo, se eu a levasse quando ela não queria ir, em que seria diferente dele? Continuaria a ser controlo. Continuaria a ser eu a decidir por ela. Fiquei ali com lágrimas a escorrerem pelo rosto sem sequer o perceber. Então, por que apareceste naquela noite? Perguntei. Pedro virou-se para mim, e pela primeira vez vi que os olhos dele também estavam vermelhos. Porque naquela noite tu saíste por tua própria conta. Pela primeira vez em 2 anos, não voltaste para implorar. Não ficaste a suportar. Saíste. Esperei por esse momento. Esperei que fosses forte o suficiente para te libertares. E quando o fizeste, soube que finalmente era a hora de eu aparecer. Olhei para o homem à minha frente, o chefe da máfia mais poderoso de Lisboa. O homem que zelara por mim durante 15 anos sem pedir nada. O homem que se conteve para respeitar o meu direito de escolha, mesmo quando isso o dilacerava. E compreendi algo que nunca tinha compreendido antes. Era assim o verdadeiro amor. Não controlo, não posse, mas deixar alguém ser livre, mesmo que essa liberdade significasse vê-los caminhar para os braços de outro. Os dias que se seguiram na herdade Blackwell passaram como um estranho sonho que eu mal me atrevia a acreditar que era real. Acordava todas as manhãs sem despertador, dormindo até o meu corpo naturalmente abrir os olhos, algo de que me tinha esquecido depois de 2 anos, a forçar-me a acordar às 5 da manhã para preparar as refeições de João. Da primeira vez que dormi até às 8, saltei assustada, o coração a martelar, certa de que tinha cometido um erro terrível. Mas depois lembrei-me de onde estava
e que ninguém ali me castigaria por dormir até tarde. Dona Sofia era a pessoa paciente, a guiar-me em cada pequeno passo de aprender a viver de novo. Cada vez que eu hesitava em perguntar se podia tomar o pequeno almoço, Dona Sofia lembrava-me gentilmente que eu não precisava da permissão de ninguém. Cada vez que eu ficava em frente ao guarda-roupa que Dona Sofia tinha preparado, demasiado assustada para escolher porque me preocupava escolher mal, Dona Sofia encorajava-me, dizendo-me para usar o que eu gostasse, que ninguém ali me julgaria. Da primeira vez que escolhi um vestido azul pálido em vez dos brancos e cinzentos sem graça que João me obrigara a usar, fiquei em frente ao espelho e quase chorei. Tinha esquecido as cores que costumava amar. Uma tarde desci à cozinha para ajudar Dona Sofia a cozinhar, como fazia no orfanato. Trabalhávamos lado a lado num silêncio quente e tranquilo, o cheiro suave a manteiga e baunilha a pairar no ar. Eu amassava a massa para um bolo, as minhas mãos movendo-se com familiaridade, movimentos que eu pensara ter perdido. No São José, Dona Sofia ensinara-me a fazer bolos, e era uma das poucas memórias bonitas que eu guardava da infância. Sabes, disse Dona Sofia de repente, a voz suave como se estivesse a contar um conto de fadas. Pedro nunca teve ninguém. Olhei para cima, as minhas mãos cobertas de farinha. O que queres dizer? Dona Sofia sorriu, os seus olhos antigos a brilharem de ternura. Trabalho para ele há 8 anos. 8 anos, e nenhuma mulher alguma vez entrou na sua vida. Houve muitas que quiseram, filhas de famílias poderosas, belezas deslumbrantes, mas ele nunca olhou para ninguém. Senti o meu coração acelerar e não percebi por quê. Por que não? Perguntei, a voz tão suave que era como se tivesse medo da resposta. Dona Sofia parou o que estava a fazer e olhou-me diretamente nos olhos com o olhar de quem já tinha visto demasiado. Porque ele te ama. Desde que tinhas 5 anos e choravas pela tua mãe à noite. Desde que tinha 12 e vigiava a tua porta todas as noites. Eu vi tudo, Ana. Vi a forma como ele te olhava. A forma como estava disposto a sofrer por ti. A forma como sofreu naquela noite em que teve de partir. Aquele não era o amor de um irmão por uma irmã. Aquele era amor. Fiquei imóvel, as mãos a tremer. Não, gaguejei. Pedro é meu irmão, sempre foi meu irmão. Dona Sofia abanou a cabeça gentilmente. Isso é algo que tu decidiste, não ele. Tu precisavas de um protetor, então chamaste-o de irmão. Mas ele nunca te olhou como uma irmã. Ele apenas ficou em silêncio e aceitou o lugar que lhe deste porque não queria assustar-te, não queria perder-te. Deixei a tigela de massa escorregar das minhas mãos e saí da cozinha como quem anda sonâmbula. Fui para o jardim, sentei-me no familiar banco de pedra e deixei as memórias fluírem. Lembrei-me das noites em que Pedro vigiava a minha porta. Lembrei-me da forma como ele me olhava quando eu não estava a prestar atenção. Lembrei-me da dor nos seus olhos na noite em que nos despedimos. Naquela altura, eu era demasiado jovem para compreender. Mas agora, com os olhos de uma mulher adulta que já provou bastante amargura, conseguia ver tudo. Lembrei-me da forma como a mão de Pedro se apertava quando eu lhe tratava a ferida. Lembrei-me da forma como ele prometeu que estaria sempre a zelar por mim. Lembrei-me da forma como ele se conteve e não me tocou uma única vez durante todos estes dias. 22 anos. Pedro amou-me durante 22 anos de silêncio, a ver-me crescer, a ver-me entrar nos braços de outro homem, a ver-me sofrer e não fazer nada porque respeitava o meu direito de escolha. Ele esperou, não por meses ou mesmo anos, mas por uma vida inteira, e nunca exigiu que eu retribuísse. Naquela noite, deitei-me na cama a olhar para o teto, incapaz de dormir. Pensei em João, o homem que disse que me amava e, no entanto, me transformou numa prisioneira. Depois pensei em Pedro, o homem que me amava em silêncio e estava disposto a deixar-me ir, mesmo que isso o despedaçasse.
Perguntei a mim mesma por que razão tinha sido tão cega. Por que razão tinha escolhido o homem errado quando o certo sempre estivera ali, à espera no escuro. Então o sono finalmente chegou. Mas naquela noite, eu não sonhei com João como nas noites anteriores. Sonhei com o rapaz de 12 anos com a cicatriz na mão, a postos sob a luz da lua e a dizer-me que estaria sempre a zelar por mim. E pela primeira vez, compreendi o que aquelas palavras realmente significavam. Uma semana se passou depois de Ana ter sabido a verdade sobre os sentimentos de Pedro. Ainda não sabia como encarar aquilo. Mas a vida na herdade Blackwell estava lentamente a tornar-se pacífica até que o fantasma do seu passado veio à sua procura. João não era o tipo de homem que aceitava uma rejeição. Depois da noite em que me expulsou, ele pensou que eu voltaria a implorar em poucos dias, como sempre tinha acontecido antes. Mas passou uma semana, depois duas, e eu desapareci como se nunca tivesse existido. Ele ligou, eu não atendi. Ele foi à pastelaria onde eu trabalhava e disseram-lhe que eu tinha saído há muito tempo. Ele perguntou por aí e ninguém sabia onde eu estava. O meu desaparecimento não deixou João ansioso por amor. Deixou-o furioso porque ele não suportava perder o controlo. Eu era dele. Eu não tinha o direito de sair a menos que ele o permitisse. João contratou um detetive particular para me encontrar. Quando os resultados voltaram, ele não pôde acreditar nos seus olhos. A mulher que ele desprezara, a órfã que ele pensava que ninguém iria querer, vivia agora na herdade de Pedro Blackwell, o mais poderoso chefe do submundo de Lisboa. João conhecia o nome Blackwell. Qualquer pessoa nos negócios conhecia. As pessoas murmuravam que ninguém se atrevia a tocar em nada que pertencesse a Blackwell, que os tolos imprudentes que o desafiavam desapareciam sem deixar rasto. Mas João era demasiado arrogante para ter medo. Convenceu-se de que eu devia ter sido quem o traíra, que tinha estado a enganá-lo com este homem da máfia o tempo todo, que ele era a vítima. A raiva cegou a sua razão e levou-o ao único erro que qualquer pessoa sã teria sabido que era mortal. Contratou alguém para me seguir e fotografar-me sempre que eu saía da herdade. Depois enviou uma mensagem para o meu telemóvel, o número que o investigador tinha descoberto. Achas que te podes esconder de mim? Tu pertences-me. Não importa onde estejas, eu vou encontrar-te. Eu estava sentada no jardim quando a mensagem chegou. As minhas mãos começaram a tremer ao ler as palavras ameaçadoras e familiares. O pânico abateu-se sobre mim como uma onda, roubando-me a respiração, fazendo-me querer encolher-me e desaparecer. 2 anos a viver com medo tinham se gravado nos meus ossos, e uma mensagem de João foi suficiente para me arrastar de volta àquele abismo. Dona Sofia encontrou-me a tremer no banco de pedra e imediatamente contou a Pedro. Em menos de 10 minutos, Pedro apareceu, o rosto gelado ao ler a mensagem no meu telemóvel. Não disse muito. Simplesmente ordenou aos seus homens que investigassem. Os resultados vieram rapidamente. João contratara pessoas para me vigiar nos últimos 3 dias e estava a caminho da herdade naquele exato momento. Fiquei gelada de medo quando ouvi aquilo. Agarrei a manga de Pedro como uma criança assustada. Não, sussurrei, não o deixes ver-me. Pedro olhou para mim, os olhos escuros a suavizarem-se por um único momento antes de voltarem a ficar frios. Tu ficas lá dentro. Eu resolvo. 20 minutos depois, um carro parou em frente aos portões da herdade Blackwell. João saiu vestido com um fato como se estivesse a entrar numa reunião de negócios comum. Aproximou-se do portão onde 2 homens grandes de fato preto bloqueavam o seu caminho. Estou aqui para ver a minha mulher, disse João arrogante. Ana Reed, ela está lá dentro. Os homens não se moveram. Ela é minha mulher, rosnou João, a raiva a começar a ferver. Tenho o direito de vê-la. E então o portão abriu-se e Pedro saiu. Usava uma camisa preta, as mãos nos bolsos, o passo descontraído, como se estivesse a passear num parque. Mas havia algo nos seus olhos que fez João recuar instintivamente um passo.
Tu és Blackwell, disse João, tentando manter a voz calma. Embora o seu coração tivesse começado a bater forte, Pedro não respondeu. Apenas ficou ali a olhar para João da mesma forma que se olha para um inseto. Ela é minha mulher, João insistiu, a voz a começar a tremer. Não tens o direito de a manter. Pedro finalmente falou, a voz tão baixa e fria que o ar à volta deles parecia congelar. Ela não te quer ver. João cerrou a mandíbula. Ela foi manipulada por ti. Ela não sabe o que está a fazer. Eu vou chamar a polícia. Pedro aproximou-se e João percebeu que estava a tremer. Não do frio, mas de algo nos olhos do homem. Era o olhar de alguém que já vira a morte demasiadas vezes para ainda a temer. Tu disseste que ela te pertencia, disse Pedro, a voz, leve como um suspiro, mas afiada como uma lâmina. Ela não é um objeto. Tu disseste que ninguém se importaria com ela. Estavas enganado. Tu disseste que ela voltaria e te imploraria. Vê agora à porta de quem estás. João tentou falar, mas a sua garganta secou. Pedro moveu-se mais um passo até estar a poucos centímetros e baixou a voz. Tens sorte de ela não me ter dado permissão para te fazer nada. Mas se voltares a aparecer à frente dela, se enviares outra mensagem, se contratares alguém para a seguir, mostrar-te-ei porque toda Lisboa tem medo de ouvir o meu nome. E acredita, ninguém te encontrará. João ficou pálido como um cadáver. Tropeçou para trás, quase caindo. Depois virou-se e correu para o seu carro como um cão a ser afugentado. O veículo arrancou com o rugido do motor. Pedro ficou ali a observar até o carro desaparecer. Depois virou-se e viu Ana na janela do segundo andar a olhar para baixo. Ela tinha visto tudo. Ele voltou para dentro, subiu as escadas e foi para o quarto dela. Ana estava no meio do quarto, os olhos ainda vermelhos de medo, mas havia algo diferente na forma como ela o olhava agora. Obrigada, sussurrei. Pedro abanou a cabeça. Não precisas de me agradecer, ele não te vai incomodar mais. Olhei para ele, o homem que se interpusera entre mim e o meu pesadelo, o homem que estava disposto a queimar o mundo por mim e ainda esperava a minha permissão. E pela primeira vez, eu, Ana, senti-me verdadeiramente segura. 2 semanas depois do dia em que João veio à herdade, Pedro falou-me do gala de caridade anual patrocinado pela organização Blackwell. Era o maior evento do ano. A noite em que a alta sociedade de Lisboa se reunia para doar a orfanatos e famílias necessitadas. Pedro perguntou se eu queria ir. A voz dele era gentil, sem qualquer vestígio de pressão. Eu não tinha de ir se não quisesse. Ele compreendia se eu não estivesse pronta para enfrentar uma multidão. Pensei por muito tempo. Uma parte de mim queria esconder-me para sempre dentro da herdade, longe do mundo exterior e de todos os seus olhares curiosos. Mas outra parte de mim, a parte que eu estava a tentar trazer de volta à vida, queria sair e provar que já não era a sombra assustada de João Reed. Eu quero ir, disse a voz mais firme do que esperava. Quero tentar viver de novo. Na noite da gala, Dona Sofia passou a tarde inteira a ajudar-me a preparar-me. Quando ela tirou um vestido de noite verde esmeralda, eu parei. Era uma cor que nunca me atrevera a usar durante os 2 anos de casamento. João odiava tudo o que fosse ousado. Ele dizia que cores vivas me faziam parecer vulgar, que me faziam chamar a atenção que eu não precisava. Ele queria me apagada, invisível, existindo como um acessório ao seu lado. Mas naquela noite, João não estava ali. Naquela noite, eu tinha o direito de ser eu mesma. Vesti o vestido e deixei que Dona Sofia me arranjasse o cabelo e me maquilhasse ligeiramente. Quando me olhei ao espelho, não reconheci a mulher que me devolvia o olhar. O vestido esmeralda abraçava a minha figura, realçando a minha pele pálida e o brilho nos meus olhos. O meu cabelo estava preso num coque elegante, com algumas madeixas soltas a caírem numa linha suave e sensual. Eu não era mais uma sombra desbotada e assustada. Eu era Ana, e era bonita da minha maneira.
Quando desci as escadas, Pedro estava a esperar. Usava um fato preto, o cabelo bem penteado, parecendo um cavalheiro poderoso saído diretamente de uma revista de moda. Mas quando ele levantou os olhos e me viu, ficou imóvel. Os seus olhos castanhos escuros arregalaram-se. Os lábios entreabriram-se como se ele fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Ao seu lado, o motorista, Tiago, murmurou para o guarda. Lino, alto o suficiente para eu ouvir. O chefe está acabado. Pedro continuou a olhar até eu o alcançar, as minhas bochechas ligeiramente rosadas de timidez. Estás linda, disse Pedro finalmente, a voz mais rouca do que o habitual. Senti o meu coração acelerar, mas esforcei-me para manter a calma. Obrigada. Vamos. A gala foi realizada num hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. Quando entrei de braço dado com Pedro, todos os olhos se viraram para nós. As pessoas murmuravam, curiosas, sobre a mulher ao lado de Blackwell, o homem conhecido por nunca aparecer com ninguém. Senti-me um pouco sobrecarregada pelo escrutínio, mas a mão de Pedro pousou levemente nas minhas costas, dando-me firmeza, transmitindo-me calma. Toda a noite Pedro ficou perto de mim sem me controlar. Apresentou-me a convidados importantes, mas deixou-me falar livremente. Perguntou o que eu queria comer, o que queria beber, em vez de decidir por mim, como João sempre fazia. Cada vez que eu me afastava para falar com alguém, ele não me seguia para me monitorizar. Apenas observava à distância, o olhar gentil, atento. Percebi que era a primeira vez que eu participava num evento e me sentia uma pessoa, não uma peça de joalharia exibida. Mas a paz não durou. No meio da noite vi um rosto familiar na multidão, e o meu sangue pareceu gelar. João Reed, num fato cinzento, estava a caminhar na minha direção. Ele viera como convidado de um parceiro de negócios, e quando seus olhos se fixaram em mim, naquele vestido esmeralda, a sua expressão mudou. Queria correr, esconder-me, desaparecer. Mas depois lembrei-me de tudo o que tinha sobrevivido. Lembrei-me da mulher que eu estava a lutar para me tornar. Respirei fundo e mantive-me onde estava. Ana, disse João quando me alcançou, a voz doce, como se 2 semanas antes ele não tivesse sido expulso dos portões da herdade Blackwell como um cão. Mudaste. Estás incrível. João, respondi, o meu tom tão calmo que até a mim me surpreendeu. Sei que estive errado, disse João baixando a voz como se estivesse a confessar algo íntimo. Pensei bem. Volta para casa comigo. Eu perdoo-te. Olhei para ele, o homem que um dia acreditei ser o meu mundo inteiro, e pela primeira vez vi o que ele realmente era. Um cobarde, arrogante e completamente indigno do meu amor. Tu perdoas-me, repeti, a minha voz a tornar-se mais fria. Por que exatamente? João piscou os olhos, não esperando que eu o desafiasse. Sei que foste manipulada. Não te culpo. Ele olhou para Pedro, que estava a poucos metros de distância, o olhar a seguir cada movimento de João. Dei um passo em frente e desta vez foi João quem recuou. João, disse, durante 2 anos, tu disseste-me que eu não era digna de amor. Disseste que ninguém se importava com uma órfã como eu. Transformaste-me numa sombra na própria casa que eu deveria chamar de refúgio. Controlaste cada respiração, cada pedaço de comida, cada peça de roupa. Fizeste-me acreditar que eu era inútil, que eu não merecia nada de bom. A minha voz era suficientemente clara para que as pessoas próximas começassem a virar-se para olhar. João empalideceu. Ana, baixa a voz. Não, disse o meu tom firme como aço. Estive em silêncio durante 2 anos. É a altura de eu falar. O que me fizeste não foi amor. Foi violência, foi prisão. E não preciso do perdão de ninguém porque não fiz nada de errado. João ficou ali com o suor a escorrer pela testa, os olhos da sala virados para ele como facas. Acabou, disse eu, a minha voz final e completa.
E se alguma vez te atreveres a aparecer à minha frente novamente, não precisarei de ninguém para me proteger. Posso tratar disso sozinha. Virei-me e afastei-me sem olhar para trás. Pedro ficou ali, um leve sorriso a passar-lhe pela boca. Quando eu o alcancei, perguntou suavemente: "Precisas que eu faça alguma coisa?" Abanei a cabeça, os olhos brilhantes. "Não, eu tratei disso sozinha." Pedro olhou para mim, admiração no seu olhar. "Eu sei, estou aqui só a observar." Naquela noite, quando saímos da gala, senti como se um peso esmagador tivesse sido levantado do meu peito. Eu não precisava de ninguém para me salvar. Eu tinha me salvado a mim mesma, e foi a vitória mais bonita que alguma vez tive. Depois da gala, Pedro e eu regressamos à herdade em silêncio. Não o tipo de silêncio pesado e desconfortável, mas a quietude de duas pessoas perdidas nos seus próprios pensamentos. Eu ainda tremia ligeiramente com o que acabara de fazer, e Pedro continuava a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar bem. Quando chegamos, em vez de ir diretamente para o meu quarto descansar, saí para a varanda das traseiras, onde a vista se abria para o vasto jardim banhado pela luz da lua. Precisava de ar fresco para acalmar o rápido batimento do meu coração. Sentei-me numa cadeira de verga, tirei os meus saltos altos e deixei os meus pés descalços tocarem o chão de pedra fresco. O vestido esmeralda espalhou-se à minha volta como uma flor a desabrochar na noite. Um pouco depois, Pedro saiu para a varanda com 2 taças de vinho. Colocou uma na mesa ao meu lado, depois sentou-se na cadeira em frente a mim, mantendo uma distância cautelosa como sempre fazia. A luz da lua caía sobre o seu rosto, acentuando os ângulos das suas feições e capturando o brilho nos olhos castanhos escuros que me observavam sem piscar. "Fizeste bem hoje à noite", disse Pedro, a voz quente. Dei um pequeno sorriso e levei a taça aos lábios, dando um gole lento. Não sabia que conseguia fazer aquilo, mas quando me pus à frente dele, já não tinha medo. Só estava zangada. Zangada por o ter deixado tratar-me daquela forma durante 2 anos. Ficaram em silêncio por um tempo, a olhar para o jardim e para o céu pontilhado de estrelas. Então virei-me para Pedro, os meus olhos guardando a pergunta que eu queria fazer há tanto tempo. "Quando é que começaste a amar-me?" Perguntei, a voz tão leve como um suspiro. Pedro não pareceu surpreso. Talvez ele soubesse que eu perguntaria mais cedo ou mais tarde, especialmente depois do que Dona Sofia tinha revelado. Ele pousou a sua taça de vinho e levantou os olhos para o céu como se estivesse à procura da resposta entre as estrelas. "Desde a primeira noite em que vieste para o orfanato", disse ele, a voz baixa, distante. "Tinhas 5 anos, a chorar pela tua mãe no escuro. Eu tinha 12 e pensei que não tinha mais nada a perder depois de ver a minha mãe ser espancada até a morte à minha frente. Pensei que o meu coração estava morto há muito tempo e depois apareceste tu." Prendi a respiração sem ousar interromper. Pedro continuou, os olhos ainda no céu. "Naquela altura, eu não lhe chamava amor. Eu só sabia que queria proteger-te. Queria ouvir-te rir em vez de chorar. Queria ver-te feliz. Comecei a vigiar a tua porta todas as noites para que não tivesses pesadelos. Lutei contra quem ousasse intimidar-te. Estava disposto a sentir dor por ti sem pensar 2 vezes." Levantou a mão, olhando para a longa cicatriz nas suas costas. A cicatriz de há 22 anos, quando ele me protegera do Marco. "E depois os anos passaram", disse ele, e a sua voz parecia estar a quebrar-se. Esse sentimento cresceu mais e mais profundamente, até que percebi que não era apenas instinto protetor. Eu amava-te. Amava-te antes mesmo de eu perceber o que era o amor. Senti as lágrimas a acumular-se nos cantos dos meus olhos. "Tu só tinhas 12 anos", sussurrei. Pedro finalmente virou-se para me olhar, os olhos brilhantes sob a lua. "O amor não pergunta a idade, Ana.
Não pede razões. Apenas chega e fica. E o meu amor por ti ficou durante 22 anos. Pousei a minha taça, as mãos a tremer ligeiramente. Então, por que nunca disseste nada? Porque me deixaste acreditar que só me vias como uma irmã? Pedro olhou para mim, o seu olhar cheio da dor que ele escondera por mais de 2 décadas. Porque tu me chamaste teu irmão, porque precisavas de um protetor, não de um amante. Porque eu sou escuridão e tu és luz. Eu não queria manchar-te com o meu mundo. E, acima de tudo, eu não queria forçar-te a nada. Eu queria que tu escolhesses por ti mesma, mesmo que a escolha não fosse eu. Levantei-me, caminhei em direção a Pedro e parei mesmo à sua frente. Olhei para o homem que me amara em silêncio durante 22 anos, sem nunca pedir nada em troca. 22 anos, disse eu, a voz embargada de emoção. Tu esperaste por mim durante 22 anos. Pedro olhou para mim, os olhos úmidos apesar do seu esforço para os conter. Vou esperar mais se for preciso. Não tenho pressa. Nunca tenho pressa quando se trata de ti. Senti o meu coração quase a partir com a força disso. Pensei em João, o homem que disse que me amava, mas que só queria possuir-me e controlar-me. Depois pensei em Pedro, o homem que me amava, e, no entanto, estava disposto a ficar no escuro e a ver-me entrar nos braços de outro homem, apenas para que eu pudesse ser livre para escolher. Isso era amor verdadeiro, não posse, não exigências, mas respeito e espera, mesmo que tivesses de esperar uma vida inteira. Abaixei-me e coloquei a minha mão na bochecha de Pedro. Sentindo a pele quente debaixo da minha palma, ele ficou completamente imóvel, sem ousar mexer-se, como se temesse que o menor movimento me fizesse desaparecer. Já esperaste tempo suficiente, sussurrei. Eu também. Só não sabia por quem estava a te esperar. Então inclinei-me e pressionei os meus lábios nos dele. O beijo foi suave, gentil, como uma borboleta a tocar uma flor. Pedro congelou por um instante, incapaz de acreditar no que estava a acontecer. Depois fechou os olhos, passou um braço pela minha cintura, puxou-me para o seu colo e beijou-me de volta. Mais profundo agora, mais faminto, como se 22 anos de espera estivessem a escorrer para aquele momento. Envolvi os braços no seu pescoço, deixando-me afundar no abraço que nunca tinha percebido que ansiava. Quando finalmente nos separamos, ambos respirávamos ofegantes, testa contra testa, olhos fixos. Ana! Sussurrou Pedro, a voz rouca. Sorri, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que eu tinha usado em tantos anos. Eu sei, eu também te amo. Só me demorou 22 anos a perceber isso. Pedro apertou-me mais, enterrando o rosto no meu cabelo, e eu podia senti-lo a tremer. O homem mais poderoso de Lisboa, aquele que todo o submundo temia, tremia nos meus braços como um rapaz de 12 anos, a quem acabavam de dar um presente que ele nunca ousara sonhar. Sob a luz da lua naquela noite, 2 crianças órfãs de há muito tempo finalmente encontraram um lar nos braços um do outro. 1 mês tinha passado desde aquela noite na varanda. Eu e Pedro não tínhamos pressa, não nos forçamos. Deixamos a relação crescer naturalmente, como devia ter sido desde o início. Todas as manhãs, tomávamos o pequeno almoço juntos. Todas as noites, sentávamos na varanda sob as estrelas e conversávamos até tarde. Pedro ainda estava ocupado com o seu trabalho, as reuniões secretas, as chamadas telefônicas tensas, mas ele sempre arranjava tempo para mim. E o mais importante, ele nunca tentou controlar-me. Eu podia ir onde queria, fazer o que gostava, ver quem precisava de ver. Pela primeira vez na vida, eu, Ana, compreendi o que era sentir-se amada e ainda assim ser livre. Mas eu sabia que não podia viver para sempre como uma convidada na herdade Blackwell. Precisava de algo que me pertencesse,
algo que construísse com as minhas próprias mãos para provar a mim mesma que conseguia manter-me de pé. Uma noite, enquanto estava na cozinha a ajudar Dona Sofia a fazer bolos, parei de repente e olhei para os biscoitos acabados de sair do forno. O cheiro familiar a manteiga e baunilha levou-me de volta ao orfanato, a primeira vez que Dona Sofia me ensinara a fazer bolos. Era uma das poucas memórias bonitas da minha infância. E, de repente, percebi que era também um sonho que eu tinha enterrado há muito tempo. Quero abrir uma pastelaria, disse a Pedro naquela noite, a voz ainda um pouco tímida, porque eu não estava habituada a expressar os meus próprios desejos. Costumava sonhar com isso quando era pequena, mas depois a vida aconteceu e eu esqueci. Agora quero tentar. Pedro olhou para mim e os seus olhos castanhos escuros brilharam. É uma ideia maravilhosa. Ah, sério? Perguntei, ainda sem acreditar. Não achas que é tolo? Perguntei. Porque João me dissera uma vez que abrir uma pastelaria não era uma carreira a sério, que eu devia concentrar-me em ser uma boa esposa, em vez de perseguir fantasias infantis. Mas Pedro não era João. Por que é que eu pensaria isso? Disse Pedro, a voz sincera. Tu és boa a fazer bolos. Tu adoras. Mereces algo que seja teu. Eu vou apoiar-te, mas este é o teu sonho, não o meu. Tu decides tudo. Nas semanas seguintes comecei a planear a minha pastelaria. Estudei negócios, diferentes tipos de pastelaria, como gerir uma pequena loja. Pedro apresentou-me pessoas que podiam ajudar com questões legais e financeiras, mas ele não interferiu nas minhas decisões. Quando eu pedia a sua opinião, ele dava conselhos. Quando eu não pedia, ele ficava calado e apoiava-me de qualquer forma. Essa diferença era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Quando chegou à altura de escolher um local, não precisei de pensar muito. Queria abrir a loja perto do orfanato São José, onde tinha começado e onde queria regressar. Quero estar perto de onde cresci, expliquei a Pedro. Quero que as crianças de lá saibam que onde começas não decide onde acabas. Se eu consigo, eles também conseguem. Pedro olhou para mim com admiração e arranjou-me para ver uma pequena loja a poucas ruas do São José. Não era muito grande nem muito chique, mas era acolhedora e tinha potencial. Adorei-a no momento em que a vi. Quando chegou a hora de contratar pessoal, tomei uma decisão que ninguém esperava. Queria contratar mulheres que tivessem passado por dificuldades como eu. Mulheres que tinham escapado de abusos domésticos, mães solteiras a tentar reconstruir as suas vidas. Raparigas a sair do orfanato sem para onde ir. Eu sei o que se sente quando ninguém acredita em ti, disse a Pedro. Quero dar-lhes a oportunidade que eu desejaria ter tido. Pedro não disse nada. Apenas olhou para mim com um olhar que eu agora sabia ler. Era o olhar de um homem apaixonado e orgulhoso da mulher à sua frente. Dona Sofia também se juntou, passando velhas receitas de família e a sabedoria de gerir uma cozinha. A loja foi lentamente tomando forma. Das paredes repintadas numa cor creme quente, as mesas de madeira rústicas dispostas com arrumação. Eu escolhi cada detalhe, da cor das cortinas às letras do letreiro. E quando me encontrei dentro da loja quase pronta, a olhar para algo que tinha criado com as minhas próprias mãos e a minha própria vontade, senti um orgulho que nunca tinha conhecido antes. Pela primeira vez na vida, eu, Ana, estava a construir algo que me pertencia, não para agradar a mais ninguém, mas para me agradar a mim mesma. Enquanto eu estava a construir a minha nova vida, João Reed via tudo o que outrora tivera desmoronar-se como uma fila de dominós. Depois da noite da gala, quando eu o rejeitei publicamente em frente à elite de Lisboa, os rumores espalharam-se como um incêndio. As pessoas começaram a sussurrar sobre a forma como João tratava a sua mulher, sobre o controlo e o abuso psicológico que ele infligira. Parceiros de negócios que antes lhe apertavam a mão, agora viravam as costas. Não porque se preocupassem comigo, mas porque ninguém queria ser associado a um homem que ousara tocar no que pertencia a Blackwell.
Neste mundo, a reputação era tudo. E a reputação de João estava a transformar-se em cinzas. A empresa para a qual João trabalhava foi a primeira a dispensá-lo. A razão oficial que deram foi fraude financeira, números que não batiam certo, algumas transações suspeitas. João sabia que era apenas uma desculpa, mas não tinha como provar. Foi despedido uma semana depois da gala. A sua caixa de pertences pessoais levada para a porta, pela segurança como se estivessem a escoltar um ladrão. Outras empresas do setor ouviram a notícia e fecharam-lhe as portas na cara. Ninguém queria contratar um homem que toda a cidade estava a evitar. Teresa, a rapariga que João outrora se gabava de ser mais nova e mais bonita do que eu, foi a próxima a partir. Quando João tinha dinheiro e estatuto, ela estava disposta a fazer tudo o que ele queria. Mas agora, com o emprego perdido, a reputação destruída, tudo o que outrora o tornara atraente aos olhos dela fora retirado, Teresa desapareceu tão depressa quanto chegara. Já não tens nada para me dar, disse ela sem rodeios à sua frente, antes de fechar a porta do apartamento que ele outrora pagara. João ficou ali a olhar para a porta que batera, sentindo pela primeira vez o que era ser deitado fora como algo inútil, o mesmo sentimento que ele me fizera suportar durante 2 anos. Desesperado, João entregou-se ao álcool. Bebeu da manhã à noite sentado num apartamento escuro, amaldiçoando-me. Amaldiçoando Pedro, amaldiçoando o mundo inteiro por lhe ter virado as costas. Ele não conseguia aceitar que nada daquilo fosse culpa sua. Na sua mente, ele ainda era a vítima, ainda o homem traído por uma mulher órfã e ingrata. Aquela rapariga arruinou-me, murmurava através da névoa da embriaguez. Não vou deixar isto passar. O pensamento de vingança começou a tomar forma na mente de João. Ele sabia que não podia confrontar Pedro Blackwell diretamente, mas tinha ouvido que no submundo, Blackwell também tinha inimigos. A família Santini de Nova York tinha tido confrontos com Blackwell anos antes, e ainda procurava uma forma de recuperar território. João contactou-os, oferecendo informações sobre mim, a fraqueza que ele acreditava poder ser usada para atingir Pedro. Ele pensou que era esperto, pensou que estava a jogar um jogo de alto risco. Mas João não sabia que a rede de Pedro se estendia mais longe do que ele poderia imaginar. Cada chamada que João fazia estava a ser monitorizada. Cada mensagem interceptada. Antes que João pudesse sequer encontrar-se com os Santinis, Pedro já lhes tinha enviado provas de que João era um mentiroso, que a informação que ele oferecia era uma armadilha, que ele estava a tentar usá-los para uma vingança pessoal. Os Santines odiavam ser enganados mais do que tudo. Não tocaram em João por respeito ao território de Blackwell, mas certificaram-se de que o nome João Reed se tornasse inútil aos olhos de todas as organizações do submundo. Ele não estava apenas isolado dos negócios legítimos, ele estava excluído de qualquer outro caminho que pudesse ter tentado seguir. Uma noite ouvi notícias sobre João através da dona Sofia. As pessoas dizem que ele teve de deixar Lisboa, disse ela enquanto eu e ela amassávamos massa para biscoitos. Ninguém o vai contratar. Ninguém quer os problemas de estar ligado a ele. Ouvi dizer que ele voltou para a sua terra natal para viver com uma tia idosa algures no campo. Parei, pensando no homem que outrora controlara cada respiração minha. Não senti satisfação, nem senti pena. Apenas me senti vazia. Como se João se tivesse tornado um estranho que eu conhecera numa vida anterior. Fizeste-lhe alguma coisa? Perguntei a Pedro naquela noite. Pedro abanou a cabeça, os seus olhos escuros e honestos ao encontrarem os meus. Não lhe toquei. Ele destruiu-se a si mesmo. Eu só não o impedi. Assenti e acreditei nele. Eu sabia que Pedro poderia ter feito João desaparecer sem deixar rastros se quisesse, mas não o fizera. Talvez fosse assim que o karma funcionava, natural e sem precisar da mão de ninguém para o guiar. João dissera uma vez que eu voltaria e o imploraria.
Em vez disso, foi ele quem perdeu tudo e teve de fugir da cidade em humilhação. E eu, Ana, estava a construir uma nova vida e nem sequer me dei ao trabalho de olhar para trás. A grande inauguração da pastelaria Novo Amanhecer chegou numa manhã de primavera cheia de sol quente. Acordei às 4 da manhã, não por medo como nos dias em que vivia com João, mas por nervosismo e um entusiasmo vibrante. Cheguei à loja antes que o céu estivesse completamente claro, verifiquei todas as bandejas de doces nos fornos, endireitei as mesas, embora já estivessem perfeitas, e fiquei debaixo do letreiro luminoso que dizia Novo Amanhecer, iluminado com pequenas luzes cintilantes. Um novo amanhecer, o nome que eu escolhera depois de muitas noites a pensar. Não era apenas o nome de uma pastelaria. Era um lembrete da segunda vida que me estava a ser permitida viver. Dona Sofia chegou cedo para ajudar, usando o avental que eu tinha encomendado especialmente para ela, com um novo amanhecer bordado no canto do peito. 2 outras funcionárias estavam lá também. Sara, uma mãe solteira que vivia num abrigo depois de escapar de um marido abusivo, e Lírio, uma rapariga de 19 anos que tinha deixado o São José apenas alguns meses antes. Ambas tremiam de nervosismo no seu primeiro dia, e eu compreendia esse sentimento melhor do que ninguém. Peguei nas suas mãos e disse-lhes que hoje elas começariam juntas, que ninguém teria de o fazer sozinha. Exatamente às 8 da manhã, abri a porta e os primeiros clientes entraram. Padre Manuel, da igreja ao lado do orfanato, veio primeiro, trazendo um sorriso gentil e uma bênção. Atrás dele vieram rostos familiares do São José, cuidadores que outrora me tinham tomado conta quando eu era pequena. Pessoas que me viram crescer e agora estavam ali com lágrimas nos olhos, orgulhosas. Depois chegaram as crianças, 15 órfãos de todas as idades, os olhos arregalados enquanto olhavam para os doces dispostos tão lindamente atrás do vidro. Eu tinha combinado previamente com o padre Manuel que as crianças do São José comeriam de graça, não só hoje, mas sempre que quisessem. Ajoelhei-me ao nível dos olhos delas e disse-lhes que esta era a sua casa, que podiam vir aqui sempre que quisessem. Uma menina de cerca de 6 anos, cabelo em 2 tranças e olhos redondos, olhou para mim e perguntou se eu também tinha estado no São José. Assenti, sorrindo, mesmo com os olhos a arder. Sim, eu tinha estado lá, e queria que elas soubessem que não importa onde começassem, podiam ir para onde quisessem. A pastelaria ficou movimentada durante toda a manhã. Pessoas do bairro entravam por curiosidade e ficavam pelos doces perfumados e pelo calor no ar. Eu movia-me de mesa em mesa, conversando com os clientes, agradecendo-lhes por terem vindo e saboreando a sensação de ser a dona de algo que era meu. Eu já não era a sombra assustada de João Reed. Eu era Ana, a dona do Novo Amanhecer, e estava a escrever a minha própria história. Perto do meio-dia, quando a multidão diminuiu, o sino da porta tocou novamente. Levantei a cabeça e vi Pedro entrar, vestindo uma camisa branca em vez do seu habitual preto, uma única flor branca simples na mão. Ele não viera no início porque queria que eu brilhasse sozinha no meu grande dia. Ele não queria que a sua presença roubasse a atenção de mim, mas ele não podia ficar totalmente afastado. Pedro caminhou até ao balcão, ofereceu-me a flor e disse apenas 2 palavras. Parabéns, Ana. Peguei nela, as pétalas brancas puras suaves contra os meus dedos. Olhei para Pedro, o homem mais poderoso do submundo de Lisboa. De pé no meio da minha pequena pastelaria, como se este fosse exatamente o lugar a que ele pertencia. As pessoas à nossa volta provavelmente não sabiam quem ele era. Apenas viam um homem bonito a dar flores à proprietária, os seus olhos tão gentis que ele não conseguia esconder o que sentia. Obrigada, disse eu suavemente. Obrigada por tudo. Pedro abanou a cabeça e levantou a mão para tocar a minha bochecha, leve como um suspiro. Isto é teu. Eu estou apenas ao teu lado.
Sorri e puxei-o para uma pequena mesa junto à janela. Trouxe um prato de biscoitos que eu tinha feito usando a receita da Dona Sofia, a mesma que Dona Sofia me ensinara quando eu era uma menina órfã no orfanato. Pedro deu uma dentada e os seus olhos brilharam. Perfeito. Ri a gargalhada mais brilhante que eu tinha dado em anos. Come! Esperei a minha vida inteira para te fazer doces. Naquela tarde, depois da loja ter fechado e todos terem ido para casa, eu estava sozinha no meio da minha pastelaria, olhando para as mesas vazias, as vitrines de doces meio vazias e a flor branca que Pedro me dera, agora colocada num pequeno vaso no balcão. Respirei fundo, sentindo o cheiro a manteiga e baunilha ainda a pairar no ar, e senti um pedaço de mim que pensava nunca mais encontrar. Aquilo não era apenas uma pastelaria. Era a prova de que eu tinha atravessado a escuridão e chegado ao novo amanhecer da minha vida. 6 meses se passaram desde o dia da abertura do novo amanhecer. A minha vida tinha mudado de formas que eu nunca ousaria sonhar. A pastelaria prosperava além de tudo o que eu imaginara. Os clientes aumentavam a cada dia. E eu contratara mais 2 funcionárias, ambas mulheres que tinham sobrevivido a dificuldades como as minhas. Eu, Ana, não lhes dava apenas empregos. Eu ouvia as suas histórias, partilhava a minha, e dizia-lhes que, se eu conseguia, elas também conseguiam. Tornei-me um farol para pessoas perdidas no escuro. Da mesma forma que Pedro fora outrora um farol para mim. Uma noite de fim de outono, Pedro veio à pastelaria para me ir buscar depois de fechar. Disse que me queria levar a algum lado, mas não disse onde. Eu já estava habituada às surpresas de Pedro, surpresas que sempre me faziam sorrir. Então entrei no carro sem perguntar muito. Quando o carro parou em frente aos portões do orfanato São José, eu gelei. Olhei para o edifício antigo, ainda acolhedor sob as luzes amarelas, e as memórias chocaram-se contra mim como ondas. Foi aqui que cresci, onde conheci Pedro pela primeira vez, e onde nos separamos em lágrimas 15 anos antes. Por que estamos aqui? Perguntei, a minha voz mal mais do que um sussurro. Pedro não respondeu. Apenas pegou na minha mão e levou-me para as traseiras do edifício. Paramos nos degraus de pedra desgastados, o mesmo lugar onde há 15 anos a Ana, de 12 anos, se sentara a chorar e a implorar a Pedro para não ir. Os degraus pareciam os mesmos, um pouco mais lascados pelo tempo, mas ainda guardando uma das minhas memórias mais profundas. Pedro sentou-se e puxou-me para sentar ao lado dele. A luz da lua caía sobre nós. Um vento fresco de outono roçou por nós. E de repente percebi que a noite parecia exatamente como aquela noite de há muito tempo. A última noite em que tínhamos sentado ali antes de Pedro partir. Lembraste-te daquela noite? Perguntou Pedro, a voz baixa, pesada de memória. Lembro-me, disse eu, e o meu coração começou a bater mais rápido sem que eu percebesse por quê. Chorei e disse-te para não ires. Disse que eras o único que eu tinha. Pedro assentiu, os olhos fixos no nada, como se estivesse a olhar diretamente para o passado. E eu fui. Essa foi a noite mais dolorosa da minha vida. Fui porque não tinha escolha. Mas deixei o meu coração inteiro nestes degraus. Virou-se para me olhar, e nos seus olhos estava tudo o que ele escondera durante 22 anos. Quero fazer as coisas certas, Ana. Quero que estes degraus deixem de ser um lugar de adeus. Pedro levantou-se e depois lentamente ajoelhou-se à minha frente. Tirou uma pequena caixa do bolso, abriu-a, e lá dentro estava um anel de prata simples. Nenhum diamante cintilante, nenhuma pedra preciosa cara, apenas uma banda de prata a brilhar sob a lua. Levei uma mão à boca, as lágrimas a escorrerem antes que eu as pudesse conter. Ana, disse Pedro, a voz a tremer ligeiramente, mesmo enquanto tentava mantê-la firme. Esperei metade da minha vida por este momento. Não para te possuir, mas para ser digno de ti. Sei que ainda sou escuridão. Não te posso prometer uma vida normal. O meu mundo é perigoso e eu fiz coisas que a luz nunca tocará.
Mas posso prometer-te uma coisa: amar-te-ei até ao meu último suspiro. Sempre te respeitarei, sempre te colocarei em primeiro lugar. Nunca mais terás de estar sozinha, nunca mais terás de ter medo. Ana, dar-me-ás a chance de estar ao teu lado para sempre. Olhei para o homem ajoelhado à minha frente, o chefe mais poderoso de Lisboa, aquele que fazia todo o submundo tremer, agora a tremer enquanto esperava a minha resposta como um rapaz preocupado. Olhei para o anel de prata simples, não um diamante enorme que João usara para me prender, mas um pequeno círculo que não continha nada além de sinceridade. A tua escuridão, disse eu, a voz embargada. Mas tu és a minha escuridão. Desde que tinha 5 anos, tu foste a única pessoa que me fez sentir segura. Tu protegeste-me. Tu esperaste por mim. Tu amaste-me sem pedir nada. Não preciso mais de luz falsa. Eu só preciso de ti. Sim, casarei contigo. Pedro deslizou o anel para o meu dedo, depois levantou-se e puxou-me para os seus braços. Ficamos ali nos degraus onde nos tínhamos despedido entre lágrimas e beijamo-nos sob a luz da lua. O círculo tinha se fechado. Há 15 anos, foi aqui que nos perdemos um do outro. Naquela noite foi aqui que prometemos que nunca mais nos soltaríamos. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E o fato de ter o Pedro ao meu lado, este homem que eu achava ser o meu irmão e que se revelou ser a minha alma gêmea, isso faz-me querer continuar a descobrir o que cada novo amanhecer me trará. O caminho que me levou até aqui foi tortuoso, cheio de feridas, mas talvez fosse preciso para me moldar na mulher que sou hoje. Uma mulher que finalmente se sente completa, livre e amada. O nosso casamento foi simples, no orfanato, com as pessoas que realmente importavam. Aqueles degraus, testemunhas da nossa separação, agora viam o nosso reencontro. Não foi um final de conto de fadas, mas um começo verdadeiro, com todas as suas incertezas e promessas. E para mim, isso é mais do que suficiente.